sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Código 3 Podcast. Esse é o 19º episódio e hoje vamos falar sobre incidentes com múltiplas vítimas. Gostaria de agradecer a presença do Dr. Eduardo, Dr. Márcio Nakashima, e vamos lá. Demos uma sumida, né, Dr. Eduardo? Mas estamos aí lançando conteúdo para vocês no YouTube, no Instagram, falando sobre muitos temas relacionados ao atendimento pré-hospitalar, mas hoje conseguimos nos reunir para falar de um tema muito importante que está muito em alta, porque tem acontecido muito, né, infelizmente, que são os incidentes com múltiplas vítimas. O mais recente que a gente teve aí foi a queda do avião, né, em Belo Horizonte, e também teve uma explosão aí na tubulação da Sabesp, se eu não me engano, em São Paulo. Isso. Que também vitimou bastante paciente. Então, a gente precisa falar sobre esse tema, sobre o quão complexo é gerenciar um incidente com múltiplas vítimas, atender dentro de um incidente com múltiplas vítimas, falando de complexidade de retirada das vítimas, de complexidade na triagem, para a gente estar preparado, né, para fornecer o maior número para salvar o maior número de vítimas, né? Pessoal, para quem não sabe, está chegando agora, está começando agora no pré-hospitalar, a definição de um incidente com múltiplas vítimas é que quando uma situação em que o número de vítimas excede a capacidade de atendimento dos recursos da cena. Nós que trabalhamos no pré-hospitalar, nós estamos acostumados a ser acionado, né? Chega 3 dentro de uma ambulância avançada para atender uma pessoa, para atender 2 pessoas, né? Para atender uma colisão com moto, 2 passageiros na moto, então chega na casa da pessoa, tem uma pessoa só para ser atendida, a gente está acostumado com essa dinâmica de cena, mas o incidente com múltiplas vítimas é muito mais complexo que isso. O número de vítimas, ele excede a capacidade da primeira equipe que chega na cena, né? E aí, como que a gente vai fazer? Vocês dois que já tiveram presentes em incidentes com múltiplas vítimas, como é que acontece? Primeira equipe que chega na cena, ela faz o quê? É isso aí. O que a Giovana falou agora também é super importante, né? Porque as pessoas que trabalham no atendimento pré-hospitalar, quem está recém-chegado no atendimento pré-hospitalar, sempre imagina que um acidente com múltiplas vítimas é uma explosão de um shopping, né? Um desabamento de uma igreja, uma queda de uma aeronave. Mas não, é aquilo que ela falou, né? Acidente de múltiplas vítimas é quando excede a capacidade de atendimento daquela equipe que está presente, né? Então, um acidente de van pode ser um acidente com múltiplas vítimas, 10 pessoas, 5 pessoas. Eu tenho uma viatura, um suporte básico, e eu tenho 5 vítimas para poder atender. É um incidente com múltiplas vítimas para aquela equipe que está ali, né? Então não precisa ter ali 100, 200, 300 vítimas para a gente categorizar um incidente com múltiplas vítimas, tá? Isso, perfeito. E então, como a Giovana já puxou o gancho, então o que a gente tem que fazer, tá? De imediato, quando a gente se depara com um incidente de múltiplas vítimas, é comunicação mais clara possível com a central de atendimento, tá? Seja a sua central sendo um despacho, sendo a sua central sendo uma central de regulação de urgências e emergências, sendo a sua central sendo uma central de atendimento ao usuário de uma rodovia. A gente tem que chegar na cena e já iniciar a comunicação. Por quê? Porque eu vou precisar de apoio no incidente com múltiplas vítimas, né? Então, eu preciso com que esse apoio seja ágil, rápido e eficiente, tá? Então, eu vou verificar ali, primeira coisa, a complexidade do acidente, o que causou aquele acidente, verificar se tem riscos para as equipes que vão chegar, né? Risco de vazamento de combustível, vazamento de gás, novas explosões, incêndio. E vou tentar estimar um número de vítimas ali, sempre superestimando esse número de vítimas. Por quê? Porque se eu falar que tem 20 vítimas e tiverem 30 vítimas, os recursos só vão chegar para as 20 vítimas que eu falei que tinha, né? Se eu falar que tem 30 vítimas e só tem 20, vai chegar mais recursos do que vítimas. Então, melhora muito a nossa capacidade de atendimento, né, Nakashima? Exato. É mais fácil você desmobilizar, né, equipes do que mobilizar. Isso aí. E levantando exatamente sobre isso. Saber o que vai pedir também de apoio. Exatamente. Como foi o da aeronave, tinha vazamento de combustível, ela bateu num local onde era um plano, talvez a única rota de evacuação dos apartamentos superiores. Então, essa informação toda chegando também para o Corpo de Bombeiros, eles já vão acionar também todos os materiais, todos os recursos necessários sobre isso. E isso
chegando primeiro e já tendo essa visão total da cena. Eu acho que a gente tem que ter noção, todo mundo que trabalha no pré-hospitalar tem que ter noção, a gente já discutiu isso inúmeras vezes, a gente não trabalha sozinho, ainda mais falando de um incidente com múltiplas vítimas, isso que o Naka falou é muito importante. O avião, ele bateu pelo menos as imagens que a gente viu, né, que na região da escada, né, do prédio, o prédio não tinha escada de emergência, ele bateu na escada, então não ia conseguir evacuar essas vítimas dos andares superiores. Mas aí a gente tem que pensar em tudo que a gente precisa acionar. E se o prédio tem risco de desabamento, a equipe não pode entrar para prestar atendimento. Quem vai tirar as vítimas de dentro vão ser os bombeiros. Os bombeiros vão trazer as vítimas até a nossa equipe do atendimento pré-hospitalar, seja SAMU, seja bombeiro, seja resgate rodoviário, para a gente poder iniciar a triagem dessas vítimas. Tem que acionar a Defesa Civil, né? Tem que acionar a Polícia Militar, tem que acionar os hospitais que estão ali próximos para eles saberem que está tendo atendimento com múltiplas vítimas, né? Aqui na nossa região, pelo menos, são muitas UPAs e pronto-socorros com 2 leitos de sala vermelha, né? A gente precisa preparar os locais para eles receberem essas vítimas. E a nossa região aqui, ela é cortada por uma rodovia muito importante. Então, a gente tiver um tombamento de ônibus com 45 passageiros, 49 passageiros, para onde vão todos esses passageiros, né? A gente precisa esquematizar, fazer o funcionamento da cena funcionar muito bem para sobrecarregar ao mínimo as equipes envolvidas, garantir a segurança e sobrecarregar ao mínimo também os destinos, né? Os intra-hospitalares. É isso aí. Então, assim, os acionamentos, né, os pedidos de apoio, eles podem ser inúmeros, né? Eu, uma vez na ocorrência na rodovia, eu tive que pedir apoio para a linha férrea, porque o caminhão caiu numa ribanceira em cima de uma linha férrea, né? Então, assim, você nunca vai imaginar que você vai pedir apoio de uma companhia de trem, né? Então, assim, a gente tem que pensar em EDP, a gente tem que pensar em Comgás, a gente tem que pensar em Sabesp, a gente tem que pensar em Defesa Civil, Ambipar, né, que é uma empresa gerencia produtos particular perigosos, que cuida de produtos perigosos. Então, são vários os apoios que talvez a gente precisa, por isso que a comunicação, né, voltando lá na parte da comunicação, tem que ser muito clara com a central, para a central entender o que vai ser solicitado ali para ajudar não só as vítimas, mas no trabalho de todas as equipes para poder resgatar as vítimas. Então, não é só a ambulância que a gente vai pedir apoio. Em eventos urbanos, pensar que a Guarda Municipal pode mobilizar o trânsito para minimizar o trânsito naquela área também, para a chegada do recurso o mais rápido possível. Tudo isso, então, tem que ser visto, né? Então, assim, não é algo que ocorre sempre, mas você tem que estar pronto para esse momento. Então vamos lá, para esquematizar bem bonitinho para o pessoal, a primeira etapa de um incidente com múltiplas vítimas é o recebimento, né, o acolhimento desse chamado por uma central de despacho, uma central de regulação, né, um atendimento ao usuário de rodovia, de provavelmente ou uma pessoa que está envolvida no incidente ou então de uma testemunha que presenciou de que está acontecendo alguma coisa, de que precisa mandar uma equipe. Na hora que chega a primeira equipe, ela vai ser responsável por gerenciar aquilo que o Dr. Eduardo falou, né? Tem muitas funções, estimar o número de vítimas, pedir apoio de recursos adequados, equipe de resgate, equipe de busca, às vezes é em rio, né? Às vezes é no mar, né? A gente também tem rodovias que margeiam aí a costa, às vezes os carros tombam para dentro da água, a gente não pode invadir, né? E nós, como equipe do SAMU, nós não podemos chegar nas vítimas sem um suporte adequado, né? Então, essas ações todas que a gente está discutindo aqui, todas essas múltiplas cenas que a gente está falando, elas, em nenhum momento a gente falou sobre prestar atendimento de fato para quem está precisando, mas não porque a gente não quer, a gente não vai. É porque tudo isso precisa ser feito antes, na primeira equipe que chega. Óbvio que muitas equipes vão chegar juntas, né? Todas vão chegar... Assim espero. Ao mesmo tempo, né? Depende se a informação chega meio quadrada, às vezes chega uma só. Mas aí tem que pedir o apoio. Mas, na maioria das vezes, as equipes já chegam todas juntas, porque todo mundo já está sabendo, né? O acionamento de todo mundo já foi feito, já foi superestimado. E aí, a equipe primeira que chega, o primeiro suporte avançado que chega... E também uma equipe de bombeiro e policiamento vai ser necessária para fazer essas ações iniciais de gerenciamento da cena e a montagem do posto médico avançado, né? Isso aí. Então, as primeiras equipes, pessoal, elas vão
tentar organizar uma catástrofe, né? A gente tem que entender que é uma coisa desorganizada o incidente com múltiplas vítimas. Não é uma coisa fácil, não é uma ocorrência que vai durar minutos, é uma ocorrência que vai durar horas, tá? Então, a primeira equipe que chega na cena, ela não vai, de fato, fazer os atendimentos. Ela vai tentar organizar para com que a gente consiga salvar o maior número de pessoas no menor número de tempo, tá? Então, depois de toda essa comunicação feita, depois de repassado para a central todas essas informações sobre a cena em si, o número de vítimas, né? Essas equipes, então, elas vão montar o que a gente chama de posto médico avançado, que nada mais é do que uma pessoa vai se identificar como o coordenador desse posto médico avançado, né? Geralmente, o coordenador é o primeiro médico da cena, o primeiro médico que chegar na cena, e aí ele vai ordenar a montagem das famosas lonas que a gente vê, às vezes, né, em incidente com múltiplas vítimas, vê em filmes. Então, temos as lonas verde, amarela, vermelha e preta, né? E após isso, as equipes elas vão começar a fazer a triagem dessas vítimas. Naka, quer falar um pouquinho sobre a triagem das vítimas? Só fazer um ponto importante, que é o que a gente acabou de falar, né? O primeiro, antes da gente começar a gravação, primeiro médico que chega na cena, a primeira unidade de suporte avançado que chega na cena não deixa o local, né? Esse médico ele vai ficar responsável exclusivamente pela triagem. Se depois que forem chegando os recursos adequados, ele puder participar dos atendimentos, ele irá participar, mas ele não vai deixar a cena até que todas as vítimas tenham sido triadas, encaminhadas, atendidas, né? É o primeiro a chegar e o último a sair da cena. O primeiro a chegar e o último a sair. Né? E voltando na parte da triagem, é interessante, a primeira coisa que o profissional tem que fazer é a mudança da chave, né? Do nosso atendimento, porque a gente sempre faz o máximo pelo paciente. Nesse momento de incidentes com múltiplas vítimas, nós vamos fazer o máximo pelo maior número de pacientes. Então, essa chave tem que ser virada. E essa chave só é virada através de treinamento, de discussão e de falando isso progressivamente. Exato. E nós usamos o protocolo START, né? O método START, para fazer a triagem. Temos alguns métodos, né? Temos alguns protocolos. Né? O mais empregado, acredito que eu, no Brasil, acho que seja o START mesmo. Né? Exato. E é importante seguirmos todos o mesmo, porque por mais que chegue mais pessoas para auxiliar, todos estão falando a mesma língua. Sim. Quando nós determinamos e criamos, né, uma rotina, isso facilita bastante, porque todos vão falar a mesma língua. Então, você começa chegando para determinar quem são os verdes. É quem anda. Isso aí. Então, o A gente paciente... vai tentar limpar a cena, né, Nakashima? Exato. Você, tirando ali os que andam, quando a gente fala tirando, retirando, não é que a gente vai mandar eles embora. Eles vão para a lona verde. A gente vai deixar eles numa área segura, né? Então, a gente sempre chega nessa cena, a gente vai estar falando, né? Quem estiver andando, pedir para as pessoas andarem, né? Pedir para as pessoas saírem da cena com segurança e irem para o local um pouco mais afastado da zona quente, que a gente chama, né? Ir para a zona fria ali da ocorrência, em segurança, todo mundo. E lá já começar ali nessas lonas, caso já tenha equipes chegando, eles já irem recebendo algum tipo de tratamento simples, né, nessas lonas. Mobilizar uma fratura, um curativo, né? E reduzir uma luxação. E muitas vezes essas vítimas elas vão embora da cena, né? Chama um Uber, um familiar para ir buscar, para ela mesma ir para casa, ou então buscar atendimento por meios próprios. Essas vítimas, não que a gente não vá fazer o transporte delas, nem nada disso, mas muitas vezes elas já vão saindo da cena por conta própria. E isso é importante, agora, ainda falando das vítimas verdes, né? Não fiquem nervosos se vocês pegarem um incidente com múltiplas vítimas e vocês pedirem para quem anda sair, porque muitas vezes ali são pessoas que têm relação familiar, relação de trabalho, então são pessoas que convivem. Então, para você convencer essas pessoas de limparem a cena, para a gente conseguir ter essa noção, demanda um tempo. É assim a orientação, mas às vezes pode demandar essa dificuldade de convencimento, que é importante desse momento deles se retirarem, para essa cena ficar mais fácil
de ser visualizada, né? O doutor Eduardo falou, né, sobre a montagem das lonas, né? Então a gente tem a zona quente, a zona morna e a zona fria. As lonas começam a ser montadas na zona fria. Isso. E a lona vermelha fica o mais próximo possível, porque é um paciente que precisa ser evacuado rapidamente, precisa receber atendimento rápido. Então a gente monta de forma decrescente, do mais grave por menos grave. Mas um ponto importante, lembrando disso que o Naka falou, é que a gente não pode deixar a lona verde perto da lona preta, né? Que é onde estão os óbitos, porque o paciente que está consciente, andando, tem o estado mental preservado, vai ver, às vezes, um familiar, um ente querido, um amigo, mesmo que não tenha um vínculo afetivo, vai ver uma pessoa muito ferida, né? Vai ver uma pessoa sem vida, tudo isso é muito impactante e chocante. Então a gente tem que também ter essa noção de espaço, de que não dá, às vezes, para deixar a lona preta imediatamente do lado da lona verde. Às vezes a gente monta essa lona de forma mais afastada, né? Porque às vezes é um incidente muito grande, as nossas viaturas são preparadas para isso, tem sacos de cadáver, mas às vezes não tem saco para todo mundo, então o cadáver vai ficar exposto, né? E tudo isso também diz respeito a preservar essas vítimas que já estão sem vida, né? E aí fizemos essa avaliação, retiramos essa vítima verde, aí prosseguimos a nossa avaliação. Que é o dentro do START, né? O 30/2 pode fazer. Lembrando, pessoal, que o START foi ele significa Simple Triage and Rapid Treatment, e ele foi criado em 1983 por uma equipe médica no Rogue Memorial Hospital e os bombeiros paramédicos de Newport Beach Fire Department. Então faz muito tempo que existe essa regra, né? E a gente usa ela até hoje. Até hoje nada superior a isso foi criado, de maneira a esquematizar o atendimento dessas vítimas dentro de um incidente de múltiplas vítimas ou vítimas em massa. O START, ele prioriza 3 avaliações simples, que é a regra que a gente fala, que é o 30/2 pode fazer, né? A avaliação da frequência respiratória do doente, a avaliação do tempo de enchimento capilar, né? E capacidade da vítima de obedecer comandos. E tudo isso é feito de forma muito rápida. Então, a gente evacuou essas vítimas os que andam da cena, os bombeiros ou então os outros profissionais do atendimento, eles vão retirando as vítimas, às vezes nas pranchas. É como se a gente passasse exatamente numa linha de produção. Vai deixar aquela vítima ali próxima do posto médico, independente ali da lona. Coloca na lona vermelha, porque o bombeiro às vezes não consegue fazer uma triagem rápida, a gente aplica essa regra no paciente. Vai verificar a frequência respiratória do doente primeiro, vai verificar se ele respira ou não, né? O paciente respirou, a gente vai avaliar a frequência respiratória. O paciente não respirou, mobiliza via aérea, através do jaw thrust, a gente está falando de um trauma, né? Então, não tem head tilt, não tem chin lift, a gente não mobiliza a coluna cervical. Mobilizou, abriu via aérea do doente, respirou, vai contar a frequência respiratória. Abriu via aérea do doente, paciente não respira, ele é considerado uma vítima classificada como preta, né? Classificada como um óbito. E aí, nenhuma tentativa de reanimação cardiopulmonar é feita para esse paciente. O objetivo principal é salvar o maior número de vítimas e não as vítimas que estão, né, em PCR traumática ou no estado muito crítico. Isso aí. Então, isso aí que a Giovana falou, pessoal, então é um erro a gente fazer num incidente com múltiplas vítimas, a gente querer reanimar uma pessoa no incidente com múltiplas vítimas, né? A reanimação cardiopulmonar, ela vai demandar tempo, ela vai demandar equipe, e a gente, então, vai deixar de cuidar vítimas viáveis para colocar os esforços, né, sobre uma vítima que talvez ela não tenha mais chance de sobrevida, tá? Então, esse é um erro. E um primeiro erro que eu queria falar também, pessoal, que eu já vi muitas vezes acontecer em incidente com múltiplas vítimas, é a equipe querer pranchar, protocolar todas as vítimas verdes. Isso. Tá? Então, assim, a gente não vai ter prancha para todos os verdes, a gente não vai ter colar cervical para todos os verdes, a gente não vai ter como transportar protocolado todos os verdes, né? Então, a gente muda um pouco, vira a chave, igual aquilo que o Nakashima falou. O verde está andando, a gente não vai protocolar aquele verde, salvo exceções, né? Pô, o cara está reclamando de muita dor na cervical, beleza, nós vamos protocolar. Mas, em regra geral, não vai se protocolar esse paciente verde. Porque nós vamos utilizar o material diminuto, né? O recurso limitado nosso, não para fazer restrição de movimento da coluna, mas às vezes é para o transporte desse paciente dessa área até o nosso local. Então, também temos que racionar também os nossos recursos, né? A gente não tem recursos ilimitados. Exato. Então, a gente avaliou a frequência respiratória desse paciente, o número que a gente fala é o 30. O paciente
não estava respirando, mobilizei via aérea, respirou. Vou contar a frequência respiratória dele. De menor que 10 incursões por minuto, ou maior que 30, ele é uma vítima vermelha. Ele tem alguma lesão aí, ou ele está chocado, ou ele tem alguma lesão no tórax, ou ele tem algum comprometimento de via aérea. A gente tem que tratar esse paciente para ele não morrer, senão ele também vai virar preta. A partir do momento que ele evoluir para PCR, ele também vai ser classificado como uma vítima em óbito. Então, ele vai ser encaminhado para a lona vermelha para receber o tratamento. Pensando numa dinâmica ideal de incidente com múltiplas vítimas, o primeiro suporte avançado que chegou montou o posto médico avançado. O ideal é que tenha outro suporte avançado de vida, outro médico na cena para poder tratar esse paciente na lona vermelha. O ideal é um médico, um enfermeiro, ou então um médico na vermelha, o enfermeiro na amarela, né? Um técnico de enfermagem, um socorrista na lona verde, tomando conta dos pacientes, né? Porque depois a gente vai falar mais pra frente que a gente precisa também continuar o cuidado desses doentes. Então, paciente ali com uma frequência respiratória irregular, ali um possível comprometimento de via aérea, encaminhado para a lona vermelha, classificado como vermelha, necessidade de tratamento imediato. Necessidade de tratamento imediato e remoção imediata, Isso. Caso possível já. Né? Então, esse paciente vai receber um primeiro tratamento na lona vermelha e ele já vai ser removido prioritariamente para o destino. Isso. O paciente está respirando, está com uma frequência respiratória aí de 10 a 30, às vezes tinha um corpo estranho obstruindo uma via aérea, um idoso que tinha às vezes uma dentadura, uma queda da língua, o paciente estava inconsciente, imobilizou a via aérea, voltou a respirar. A gente está com uma frequência respiratória adequada de 10 a 30 incursões por minuto, a gente vai passar para avaliar o 2, o tempo de enchimento capilar. E a gente usa uma regra de corte no PHTLS, que é os 2 segundos. Então, se o paciente tem um tempo de enchimento capilar maior que 2 segundos, com um pulso fino ou ausente, ou então um pulso irregular, ele também vai ser classificado como uma vítima vermelha, também vai ser conduzido para a lona vermelha para receber o tratamento, né, mais rápido possível, ou então a remoção. Também a gente tem que pensar, né, em controlar a hemorragia. Às vezes é um doente que está com amputação, uma fratura sanguinando. Vamos fazer o controle dessa hemorragia com um torniquete ou então uma pressão direta e encaminhar esse doente para a lona vermelha para que ele possa ser estabilizado para os profissionais que estão responsáveis por aquele setor. O paciente respira bem, tempo de enchimento capilar menor que 2 segundos, a gente vai passar para a avaliação do pode fazer, né, capacidade da vítima de obedecer comando. Às vezes é um paciente que tem uma frequência respiratória adequada, um tempo de enchimento bom, mas ele está inconsciente, né? Então, a gente tem que pensar aí num TCE, ou então num choque que está se instalando, o paciente ainda está evoluindo, ele também vai ser conduzido para a lona vermelha. Ele vai precisar receber algum tratamento imediato, senão também vai correr risco de evoluir para óbito na cena e vai ser encaminhado para a lona vermelha para tratamento ou remoção imediata. A gente tem um paciente que tem uma frequência respiratória adequada, o paciente tem um tempo de enchimento bom e ele obedece o comando, ele é classificado como amarelo, ele pode esperar, ele vai para a lona amarela. Isso, ele obedece comando, mas não anda, né? Então, mas por não isso que anda, ele é amarelo, exato. não Isso. é um verde. E deixar isso claro, às vezes a gente fala do enchimento capilar e fala do pulso. O protocolo, o START, ele não precisa ser feito por profissional de saúde. Ele pode ser feito por qualquer pessoa treinada e habilitada para isso. Então, o enchimento capilar é uma coisa muito fácil. Tendo um profissional que saiba palpar um pulso, saiba localizar um pulso, é muito importante. E uma outra grande dúvida que eu sempre vejo é, você determinou que aquele paciente é vermelho, você não continua com as outras perguntas. Isso. Então, assim, você evidenciou que o paciente não respira, você não vai procurar tempo de enchimento capilar. Você já parou ali, já caracterizou ele como vermelho e segue. A gente vai mandar para a produção, né, produção, uma imagem para pôr no vídeo aqui pra gente, o pessoal tirar print, que é uma imagem aí sobre o mnemônico, né? Ideal todo mundo ter isso salvo aí o dia que precisar, porque na hora do nervosismo esquece. Isso aí. Então, para resumir, a gente avaliou cada vítima em 30 a 60 segundos, fizemos 3 avaliações, frequência respiratória, tempo de enchimento capilar e nível de consciência, e também tivemos 2 ações importantes, que é mobilização de via aérea, com manobras para abertura, como o jaw thrust, que é a tração mandibular, não fazer elevação de mento, né? Head tilt ou chin lift, porque é uma vítima de trauma, e O controle de hemorragias. Controle. Controle de hemorragia com torniquete ou então curativo, compressivo, são as medidas cruciais para a gente fazer essa triagem rápida desses doentes. Lembrando que também nenhuma tentativa de reanimação cardiopulmonar vai ser feita nas vítimas consideradas
em PCR traumática ou óbito, a gente está falando de PCR traumática, né? A gente está falando de morte evidente, decapitação, carbonização, né? São vítimas que elas já estão em óbito, a gente não realmente vai intervir de maneira nenhuma. Às vezes elas nem são retiradas do veículo, né? Vai ser o que vai ser retirado depois. Vai ser o que vai sair por último. Mas se já retirou uma vítima, que ali não tem nenhuma lesão de morte evidente, passou pela triagem, ela é classificada como preta, ela vai ser conduzida para a lona preta, tá? E falando das crianças que não respiram, a gente mobiliza a via aérea, a criança se manteve sem movimento respiratório, ela está inconsciente, a gente está no primeiro passo lá do 32 pode fazer. Mobilizou a via aérea da criança, a criança não respirou, é cabível fazer ventilação de resgate, no caso 2 ventilações com dispositivo bolsa, válvula, máscara, certo? Certo. Isso aí então, pessoal, que a Giovana está falando é para a gente fazer a triagem. A partir do momento que a vítima ela foi para a lona, tem uma outra equipe já cuidando dessa vítima, a gente pode lançar mão de outras medidas para cuidar dessa vítima, outras medidas rápidas, né? Então, por exemplo, podemos fazer uma intubação orotraqueal, podemos fazer uma descompressão torácica, né? Podemos fazer o uso de reposicionamento de um torniquete que não ficou tão bem posicionado. Reposição volêmica, né? Reposição volêmica, um curativo compressivo, tá? Uma estabilização de uma pelve, né? Com uma cita pélvica ou com uma manta luminizada. Então, essas vítimas, a partir do momento que elas vão para a lona, elas não podem ficar descuidadas também. Né? Elas Porque, é vermelha, fica lá na vermelha. É amarela, fica lá na amarela. Elas podem melhorar, né? Então, num primeiro momento, eu classifiquei uma vítima vermelha. Ela estabilizou, fiz uma reposição volêmica nela, ela tá bem, tá contactuando, a respiração tá boa, tempo de enchimento capilar tá bom. Ela pode ir para um amarelo e a gente vai priorizar o transporte de uma vítima, né, que seja vermelha de fato, com maior rapidez. Continue vermelho, né? E o inverso também pode acontecer. Uma vítima que a gente classificou como amarela num primeiro momento, né, ela pode ter ali um sangramento, ter uma lesão de baço, pode ter uma lesão hepática, e ela pode ir sangrando enquanto está na lona amarela e ela virar uma vítima vermelha. E essa vítima pode ser até verde. Pode ela ser pode verde. estar andando com uma lesão. Verde. Por isso que os verdes também não podem ficar jogados de canto também. Tem que ter alguém ali cuidando dos verdes também. Não é porque, nossa, vamos todo mundo para a lona vermelha que lá estão os graves. Não, alguém vai ter que ficar cuidando do verde, porque às vezes o verde pode estar grave também. Outra coisa que você falou, Edu, a gente conduz essas vítimas para as lonas que elas estão sendo destinadas, não é para tratar a frequência respiratória, não é para tratar o tempo de enchimento capilar, não é para tratar o neurológico, pensando aí em letra B, C e D. É para o colega que está lá na lona fazer o XABCD. Às vezes o paciente está com uma frequência respiratória alterada porque ele tem uma alteração na letra X. Às vezes é um paciente que tem um tempo de enchimento capilar porque ele tem uma alteração na letra B. Às vezes é um pneumotórax hipertensivo, o paciente está evoluindo com choque, ele precisa tratar o B. Então a gente vai conduzir esse paciente lá para a lona dele que ele precisa e ele vai receber uma avaliação inicial XABCDE, né? A gente tem abordando esses temas aí nas nossas aulas que estão disponíveis aí no YouTube, mas não é só porque a gente está levando o paciente que ele está rebaixado que ele vai ganhar um tubo. A gente precisa entender o que está acontecendo com esse paciente. E ali ele já vai receber o tratamento suficiente para conseguir ter tempo de aguardar o transporte e suportar o transporte também. Sim. Né? Porque quanto menos tempo o colega que está recebendo esse paciente gastar intervindo nesse paciente para ele suportar o suporte, mais rápido ele vai deixar esse paciente no destino e retornar para absorver novos pacientes. Exato. Sim. Uma coisa importante também, pessoal, é a gente identificar essas vítimas, né? Você imagina só, um acidente com múltiplas vítimas, vamos supor lá um ônibus caiu numa ribanceira. Isso aí vai tomar uma proporção já midiática, né? Rapidamente, hoje em dia com as informações, isso aí se propaga muito rapidamente. Então, familiares, né, dessas vítimas vão estar acionando os serviços de emergência para perguntar se o ente dela estava lá naquele acidente, tá? Então, é super importante a gente identificar as vítimas, a gente saber quem que está removendo essa vítima e para onde também está removendo essa vítima. Então, isso também é um papel da primeira equipe que chegou na cena. Isso. Então, a primeira equipe, além de organizar ali o atendimento, ela vai ter que também organizar também o destino dessas vítimas, tá? Então, por exemplo, paciente Giovana removida pelo SAMU de Jambeiro para o hospital tal, né? Eu não sei o nome da vítima porque a vítima estava inconsciente. Eu vou anotar as vestes dessa vítima,
tá? Tatuagem, então, né? Tinha uma tatuagem no braço, estava usando uma blusa verde com uma calça jeans, né? Pra gente tentar ao mínimo, ao máximo, né? Facilitar ali a identificação dessas vítimas e a gente também dar um respaldo para os familiares para onde que esse paciente foi removido, como é que esse paciente estava. Isso que o Eduardo tá falando existe, não é? A gente não criou da nossa cabeça, Isso não aí. é o nosso serviço Tá que no tem. protocolo. Isso está no protocolo. Existem uns cards, né, que a gente preenche na mão, tem cordãozinho para você botar no pescocinho do paciente, inclusive dos que estão em óbito. E a gente vai destacando, ele destaca a parte de baixo de acordo com a classificação dessa vítima, tanto que o óbito a gente destaca toda a parte de baixo, fica só o preto, ou dependendo do cinza, ou então o branco, dependendo do serviço, cada um põe a sua cor, mas a gente tem que preencher e isso fica num controle no posto médico avançado. Isso aí. Então a gente vai colocando ali, vai categorizando as vítimas com esses crachás, né? As equipes que vão chegando vão buscar os crachás vermelhos. Isso. Ó, acabaram os crachás vermelhos, já foram todos os vermelhos removidos. Agora vamos remover os amarelos. Foram todos os amarelos removidos. Vamos ver de verde quem tem que remover. Foram todos os verdes removidos. E quem está lá controlando a ocorrência está lá anotando. Até porque esse médico do posto médico avançado ele vai virar um regulador da cena. Isso. Né? Então ele que vai dizer qual vai ser o melhor destino para receber essa vítima mais grave ou mais leve, né? E ele não pode também transferir o caos da ocorrência para dentro de um hospital. Então ele não vai poder mandar 7 vítimas vermelhas para um mesmo hospital, né? Você vai estar transferindo o caos da cena para dentro do hospital, porque raramente algum hospital, por melhor que seja esse hospital, está preparado para receber 7 vítimas graves ao mesmo tempo, né? Isso. Então, essa logística tem que ter ali na hora também da desmobilização do atendimento. Em eventos rodoviários é importante para quem não tem não tem a rotina. Acidentes com ônibus, normalmente o motorista, o condutor do veículo, ele tem um número de passageiros ali. E aquilo vai nos ajudar a fazer o rastreio realmente do que está acontecendo. Você encontrou ali 30 vítimas, ele está falando que tinha 40 dentro do veículo, você tem que orientar que mantenha ainda as buscas a essas 10 vítimas para fazer essa busca ativa. E todos os pacientes ali avaliados têm que ser removidos, né? Você não libera ali no local o paciente porque você não consegue fazer uma avaliação às vezes tão boa. Então, todos os pacientes removidos e cadastrados exatamente para saber para onde foi. Porque, né, Naka, pode ter paciente carbonizado, pode ter paciente soterrado, pode ter paciente dentro da água, pode ter paciente que está embaixo de um veículo, né, que ninguém viu ainda. Então, a gente precisa achar essas pessoas, né? Que seja para constatar um óbito, claro, mas precisa ser localizada essa vítima. Exato. Vocês que já participaram de incidentes, querem dar um relato para a gente poder finalizar? Eu nunca participei ainda, infelizmente. O local é complicado. O mais importante de tudo é você estar treinado para aquilo. Porque as dificuldades que vão aparecendo no caminho, você vai contornando. Como a gente falou, do verde, você fala, quem anda sai. Muitas vezes eles não saem. Mas se você chegar na vítima, por favor, eu preciso que você saia para eu conseguir atender o seu ente. Então, isso vai ajudando bastante. Então, mas você saber caracterizar e você virar a chave naquele momento, que você não tem que pegar a vítima mais grave e gastar todo o seu tempo, todo o seu material, todo o seu recurso, seja ele recurso humano e recurso material, com uma vítima só, você está deixando de atender o resto. Então, essa chave só é virada através de treinamento, treinamento e treinamento. É isso aí. E é aquilo que eu falei no início. Como o próprio nome diz, vai ser uma catástrofe, né? E a catástrofe, ela vai ser desorganizada por si só. Então vai ter um monte de curioso ali, vai ter um monte de vítima, você não vai saber quem que é vítima, quem que chegou depois para poder ajudar, né? Você não sabe quem está ajudando, quem que é vítima verde, porque às vezes a vítima verde está ajudando, exato, né? O curioso tá lá no meio da ferragem, daí você não sabe se ele é curioso, se ele é vítima verde, então vai estar um negócio bagunçado. Ou se ele vira uma nova vítima. Isso aí, ele pode se machucar e virar uma nova vítima, né? Ajudar, Esse cara aqui, ele não tava no acidente, mas ele se cortou aqui na ferragem aqui, né? Explodiu o caminhão mas ele não tava dentro do caminhão. Então, se a equipe que for chegando for também desorganizada, né, a gente vai piorar ainda mais a catástrofe. Então, por isso que precisa do treinamento, que a gente tem que chegar, respirar fundo, acalmar, lembrar do protocolo e colocar em prática aquele protocolo o mais fielmente possível. Todo mundo, quando olha o START, fala assim, na teoria é lindo, mas na prática é totalmente diferente disso.
Sim, mas se a gente não tiver uma teoria, se a gente não tiver um norte, a gente não vai ter uma prática bem feita, né? Então, é isso que a gente tem que pensar um pouco no atendimento, no incidente com múltiplas vítimas. Bom, é isso. Pessoal, mais obrigada. Mais uma vez, obrigada pela audiência no nosso 19º episódio. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários alguma dúvida. Se vocês já participaram, relatem pra gente a experiência de vocês. Como é que foi? Qual dúvida que ficou? O que foi ruim? O que foi legal? E a gente vai lançar também esse episódio no Spotify. Não se esqueçam que está disponível também no Spotify Código 3 Podcast. Deixa aqui o seu like, o seu comentário, se inscreve no nosso canal e até o próximo episódio.